Atlas da visão panorâmica do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 19, que é o capítulo culminante, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse, capítulo 19, Jesus vem para acabar com a atuação da besta e do falso profeta. Esse é o ponto-chave do livro do Apocalipse, a volta de Cristo. Então, a volta de Cristo mostra a sua vitória final, onde Jesus virá. E diz assim, olha, verso 11, Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, cavalo branco tem a ideia de vitória, não é? Normalmente, os conquistadores, quando eles ganhavam uma batalha e eles voltavam às suas cidades, voltavam montados num cavalo branco. E o que estava sobre ele, fiel e verdadeiro. É o Senhor Jesus, ele é fiel, ele é verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos, note que os olhos aqui é a mesma expressão do capítulo 1. Os seus olhos são como chama de fogo. Então ele virá, seus olhos são como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Não é só uma coroa, havia muitas. Indica muitas conquistas, muitas vitórias. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Um nome que ninguém sabia. E estava vestido numa veste salpicada de sangue. Aqui, a veste salpicada de sangue. Pergunta se a veste é salpicada com o seu sangue ou com o sangue dos seus inimigos. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Jesus, ele é a Palavra de Deus, viva e eficaz. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, e seguiram-nos os exércitos que há no céu. Então ele vem com um exército que há nos céus, os exércitos celestiais, e vestidos de linho fino, branco e puro. Note que no Apocalipse 19, verso 8, diz que os justos são vestidos de linho fino. Então, na volta de Cristo, o Senhor vem com milhares dos seus santos. E isso, olhando na interpretação canônica, a carta de Judas, que só tem um capítulo, versículo 14, diz assim: desses profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então aqui nós temos uma profecia do livro de Enoque, em Judas, que o Senhor vem com milhares dos seus santos. E aí, note que eles vêm todos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, da boca dele, sai uma espada aguda de 2 gumes. Essa espada aguda de 2 gumes é a palavra de Deus, que é para ferir as nações, e com ela regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, essa verso 15, nós temos várias coisas aqui. Primeiro, a espada aguda de 2 gumes, que é a mesma espada aguda que sai no capítulo 1 da visão do Cristo glorificado. Ele vem para ferir as nações. A palavra fere as nações que não servem a Deus. E ele regerá com vara de ferro. Apocalipse, capítulo, na interpretação canônica, Apocalipse 12, 5,
e deu à luz a um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, 5 e Apocalipse 19, 15 são semelhantes. Regerá com vara de ferro. É o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Apocalipse 14. E o anjo meteu sua foice sobre a terra, verso 19, vindimou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Então, o lagar da ira de Deus, quem pisa é ele, e diz que sua veste fica salpicada de sangue por causa disso. Ele trará vingança contra os inimigos de Deus. Então, essa visão é uma visão maravilhosa. E na veste, na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então na coxa está escrito Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é um grande título de Jesus. Ele é o Rei dos príncipes de toda a terra. Ele é Senhor dos Senhores. Ele vem para reinar e reinar para todo sempre. Só há um Senhor no Apocalipse. E o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a besta se levante, mesmo que o falso profeta se levante, no final quem reina é Cristo. E esse é o ponto do Apocalipse. Vi um anjo que estava no sol, um anjo sobre o sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde ajuntai a ceia do grande Deus. Aqui nós temos duas ceias. Uma das bodas do Cordeiro, que nós falamos no capítulo 19, verso 9, no vídeo passado, as bodas do Cordeiro. E aqui a ceia do grande Deus é a ceia dos inimigos, que as aves do céu comerão os corpos dos inimigos que jazerão na terra. Olha o verso 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e de que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, e pequenos e grandes. Então será uma matança no vale de Josafá. Lembra da batalha que é ajuntada no capítulo 16, aonde congregam todos para lutar, e com a volta de Cristo ele vai terminar com essa batalha, e vão comer a carne dos reis que vão jazer nesse vale, carne dos tributos, dos fortes, dos cavalos e de todos os que jazem ali. Então a volta de Cristo será algo glorioso. O Cristo vitorioso vem para reinar. Ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Há muita injustiça nesse mundo, há muita injustiça nos tribunais, há muita injustiça também que é feita com os cristãos, mas ele vem para julgar. Seus olhos são como chama de fogo. Descreve aqui visão penetrante e justa, conforme também o Apocalipse, capítulo 1, verso 14, na interpretação canônica do capítulo 1, verso 14, diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Já no capítulo 1, ele aparece com os olhos como chama de fogo, e aqui no capítulo de número 19. Apocalipse ainda 2:18, na interpretação canônica, quando ele fala a igreja de Tiatira, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Então, a imagem do capítulo 1, os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, é também usado para falar com a igreja de Tiatira. E sobre a sua cabeça muitos diademas, muitas coroas sobre a sua cabeça. Não é uma,
são várias coroas sobre a sua cabeça. Coroa representa autoridade, poder mundial e, como seu título é dito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A veste salpicada de sangue não é o seu próprio sangue, mas sim o sangue dos seus inimigos. Na interpretação canônica, nós vamos ler Isaías capítulo 63, que fala que Deus vinga o seu povo. Quem é esse que vem de Edom e de Bosra, com vestes tintas? Esse que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Esse é o Senhor, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como daquele que pisa as uvas do lagar da ira de Deus. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então, Isaías 63, que é um outro texto messiânico da volta de Cristo, que ele vem para julgar os inimigos de Deus, para pisar o lagar da ira de Deus. O nome pelo qual se chama a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, é o que associa com o Filho de Deus, o Logos. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1, o verbo, a palavra, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E esse é o ponto que une, na verdade, os três livros, tanto une como o Evangelho de João, como a carta de 1 João, vou ler 1 João 1:1, e o Apocalipse. Alguns questionam se João escreveu mesmo o livro do Apocalipse. Mas olha só, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e temos contemplado, e nossas mãos tocaram a palavra da vida. Essa é a primeira carta de João 1:1. O Evangelho de João 1 diz, no princípio era o verbo, e podemos traduzir como palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui Apocalipse 19, 13, o nome pelo qual se chama é palavra Deus. Cristo é a palavra de Deus viva, ativa, enquanto que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Esse palavra, no João 1:1 do Evangelho, na primeira carta de João 1:1 e no Apocalipse 19:13, nos mostra que de fato existe uma ligação, um ponto comum entre o Evangelho, a carta e o Apocalipse, o que sugere que o autor é o mesmo. No quarto século foi questionada a autoria do Apocalipse de João, se João era de fato o apóstolo. Mas esse aqui é o ponto que une os três livros e parece que dá uma autoria comum aos três livros. Palavra de Deus. Apocalipse 19, o Jesus que vem montado num cavalo branco, não é? Esse Jesus glorioso. Cavalo branco significa vitória, ele vem vitorioso, porque ele é fiel, julga com justiça. Capítulo 19 é a volta de Cristo. O Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus, independente das pragas, independente dos juízos, das mortes, do sangue, de almas viventes que morrem, é uma revelação de Jesus. E todas as mortes ocorrem por uma única razão, que os homens não querem se converter a Deus. Porque não querem o amor de Deus, a graça de Deus, sofrerão o juízo de Deus. Muito bem, no próximo vídeo, nós vamos falar do julgamento da besta e do falso profeta. A besta e o falso profeta que irão inaugurar um lago de fogo
E estaremos falando também um pouquinho mais sobre o lago de fogo e enxofre. Então não perca o próximo vídeo, visão panorâmica do Apocalipse. Que livro tremendo, que livro maravilhoso, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo.